Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mister Cruz na área para mais um vídeo. Bem-vindos à nossa análise semanal. Hoje é 1º de março e vamos agora dar início a mais um mês de trading, tá pessoal? Essa semana que tem tudo para ser uma semana muito louca no mercado e eu vou explicar para vocês exatamente o porquê, tá? Porque os Estados Unidos atacou o Irã junto de Israel. Tá? E como a gente viu aí, quando os Estados Unidos atacou a Venezuela, capturou o Nicolás Maduro ali, o mercado teve uma reação gigantesca no ouro. Foi exatamente, deixa eu ver, sexta-feira, fevereiro, janeiro. Foi exatamente esse push que o ouro deu aqui para cima. Foi exatamente no dia 28 de janeiro. Eu não sei exatamente que dia que ele capturou o Nicolás Maduro. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. O Trump capturou o Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro, ou seja, foi exatamente aqui embaixo. Dia 3 de janeiro, estava bem aqui o preço do ouro quando o Trump capturou o Maduro e olha só o que aconteceu depois disso. O preço explodiu para cima. Pessoal, isso acontece porque quando o mundo está num cenário de incerteza, quando tem guerra acontecendo, o pessoal começa a colocar o seu dinheiro em ativos que com certeza eles vão, a longo prazo, não vão desvalorizar, tá? Ou seja, o dólar pode desvalorizar, cripto pode desvalorizar, porém o ouro é um ativo seguro, tá? Então o pessoal começou a comprar ouro, os países começaram a comprar ouro e o ouro teve essa alta aqui grotesca. Eu acredito que o ouro subiu ali em apenas um mês, o que não subia em muito tempo, tá? Se eu colocar aqui no gráfico mensal para vocês verem, no tempo gráfico mensal. Deixa eu voltar aqui. Aqui, como vocês podem ver, o ouro no mês de janeiro subiu exatamente essa quantidade aqui toda. Ó. Ele subiu daqui até aqui. Só um momento. Vou mostrar vocês melhor. O ouro subiu daqui até aqui em janeiro. Ó. A gente pode passar qualquer mês aqui, que nenhum mês o ouro subiu tanto quanto subiu em janeiro. Não teve na história do ouro um mês que ele subiu mais do que o mês de janeiro de 2026. E exatamente porque estamos entrando num cenário de guerra. E agora, novamente, o que está acontecendo? Trump atacou o Irã. Estados Unidos ataca o Irã junto de Israel. Tanto que eu já vi diversas notícias sobre traders esperando o mercado abrir. Vai abrir daqui, na verdade, o ouro, se eu não me engano, o ouro só abre 6 horas da noite, então falta aí praticamente 2 horas para o mercado do ouro abrir. O pessoal já está aí na loucura, querendo ver o que vai acontecer nesse mercado, todo mundo querendo entrar comprado loucamente. Porém, eu não opero ouro, como eu disse para vocês, mas eu analiso, tá? Eu prefiro ficar só no Forex, porque no Forex eu faço meu dinheiro ali tranquilo, não preciso operar outros ativos ainda, só analiso, tá? E o ouro, né? Como a gente consegue ver aqui, ele já tinha puxado essa subida aqui desde a semana passada. Eu acredito que com esse cenário de guerra agora, essa semana vai ser uma semana muito louca, tá? Vamos ver aí na próxima análise o que aconteceu baseado nessa análise passada que a gente fez. Deixa eu apagar essa daqui, que essa daqui não importa mais. Porém, existe muita chance do ouro passar esse topo, do ouro chegar até 6 mil. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos para os nossos pares. Deixa eu jogar aqui no diário para a gente ver o que está acontecendo. Euro USD continua num movimento de alto ali, baseado na semana e baseado no tempo gráfico diário, continua ali num movimento de alta. O ouro está ali nessa zona, está rejeitando essa zona, está acima da nossa Fibonacci, está acima da 786 da nossa Fibonacci. Deixa eu jogar aqui no 4 horas para a gente ver o que está acontecendo. Uma compra interessante, novamente, eu continuo dizendo para vocês, aqui no ouro seria ou ele subir para essa zona de cima, mostrar que ele iria subir e fazer essa movimentação aqui, seria uma entrada perfeita, eu diria. Vamos ver aqui.
gente poderia pegar um stop tanto, um pouquinho aqui, que ele entrar aqui, a gente pegaria nossa entrada talvez aqui. Essa daqui seria uma entrada excelente, por quê? Porque ele teria mostrado pra gente que realmente ele quer subir, ele teria rompido essa resistência mostrando pra gente que ele quer sim continuar subindo. Isso aqui seria uma entrada top, tá? Porém, o preço ainda está aqui embaixo, o preço teria que fazer toda essa movimentação. Agora, entrada número 2, que também seria interessante. Se o ouro rompesse essa resistência aqui, voltasse retestando a 618 para a gente continuar subindo, tá? Porém, nessa segunda operação, essa segunda operação que eu marquei aqui embaixo, deixa eu jogar essa daqui um pouco mais para cá, tá? Vou jogar essa aqui um pouco mais para cá. E essa segunda operação aqui que eu estou mostrando vocês, o que acontece? Ela tem chance sim de continuar subindo até aqui em cima. Porém, provavelmente, na hora que o mercado bater aqui, ele vai ter uma reação. Então, quando você for abrir uma operação assim, você precisa ter certeza que o seu risco-retorno é válido da onde você for abrir a operação. Vamos supor que a gente abre a operação aqui. O preço vai ter mostrado para a gente que ele rompeu essa resistência aqui, né? Rompeu essa resistência, voltou retestando, respeitou a nossa 618, a gente abriria a nossa posição aqui, tá? Se a gente abrisse a nossa posição ali, a gente vê ali ó, que a gente tem um risco-retorno aqui no nosso Take Profit 1, que eu chamaria, de 2,6 vezes, que é um risco-retorno válido. Tá? Então, isso daqui poderia ser uma entrada válida, ou se você quisesse ser mais conservador, ter mais confirmações, você entraria junto dessa entrada aqui. Nessa entrada aqui, o que a gente consegue identificar? A gente consegue identificar que ele está formando um padrão de vela. Qual o padrão de vela? Ele está formando um ombro, cabeça, ombro. Olha aqui, ó. Por isso que eu falo, se ele rompesse aqui, ele romperia o nosso ombro, cabeça, ombro, voltaria para testar o pescoço e aí pegaria essa entrada. As duas posições são válidas, pessoal. Ele está na nossa zona de interesse. Eu teria que ir lá na minha ferramenta de checklist para marcar todas as confirmações. Porém, claramente, essa é uma operação que pode sim acontecer essa semana. Tanto essa daqui de cima quanto essa aqui de baixo. Pode acontecer do preço já explodir aqui para cima, voltar retestando e continuar subindo. E essa aqui de baixo seria uma operação onde você entraria logo, né? Assim que rompesse aquela resistência e você teria um risco-retorno maior, olha aqui, ó, de 6 vezes se essa movimentação acontecer. Eu vou ficar de olho nessa operação porque eu tenho interesse sim em pegar essa operação. Porém, eu ainda não tenho certeza se eu já entraria nessa operação aqui ou eu aguardaria essa operação chegar até aqui em cima, voltar retestando para eu abrir essa operação. Pode ser que eu entre na primeira, pode ser que eu entre na segunda. As duas estão válidas, porém, a segunda mostra muito mais de que o mercado realmente está querendo subir do que a primeira. Por quê? Porque a gente sabe que quando o mercado estava aqui, jogou o preço para baixo. O que pode acontecer aqui? O mercado pode chegar exatamente até aqui e jogar o preço para baixo. Por isso que você precisa ter um risco-retorno válido desde quando o mercado bater aqui. E a gente tem ali 2,41, que é um risco-retorno válido. Então você poderia sim abrir sua operação ali na hora que batesse ali. Você já poderia ou sair dessa operação ou ficar de olho nela. Se ela continuasse indicando que fosse subir, você segurava a sua operação, que aí nessa operação você poderia ter um risco-retorno de 6 vezes, ou seja, você arriscava ali 100 para ganhar 600, 1.000 para ganhar 6.000, 10.000 para ganhar 60.000, 100.000 para ganhar 600.000. Essa é a ideia, beleza? Então vou deixar sim aqui essa operação nos trades para essa semana, porque eu estou de olho nessa operação. GBP CAD, pessoal, não tenho mais interesse nessa operação para essa semana, vou colocar aqui onde o movimento já aconteceu, porque aconteceu exatamente o que eu falei com vocês. Na semana passada eu estava nessa operação, falei com vocês que eu ia segurar essa operação porque eu acreditava que ela ia continuar caindo e realmente continuou caindo. Começo da semana toda, aí os 3 primeiros dias ela ficou indo contra mim, tá? Aí depois, quinta e sexta-feira foi quando essa operação caiu lindamente ao meu favor. Peguei meu take profit, peguei meu lucro, saí dessa operação. Ou seja, não tenho interesse nessa operação para essa semana. Essa operação para mim já andou. GBP USD. GBP USD, vamos ver aqui na semana. Na semana ainda estamos bullish na semana.
bullish no diário também, desculpa, e bearish no 4 horas. O 4 horas fica bullish a partir do momento que ele subir aqui para cima. Então, uma operação interessante aqui seria quando o preço rompesse aqui em cima. Se a gente puxasse nossa Fibonacci aqui. Uma operação interessante seria quando o preço continuasse subindo aqui e rompesse essa resistência, mostrando que ele estava querendo subir, para a gente pegar subindo até aqui. Porém, novamente, a gente tem que olhar sempre para o lado esquerdo para tentar entender o que aconteceu no passado. E a gente vê que quando o preço estava aqui exatamente nessa zona, ele jogou o preço para baixo, ou seja, tem uma resistência ali, pessoal. Então pode acontecer sim de você entrar nessa operação bater aqui e ir contra você. Então você teria duas formas de abrir essa operação também, tá? Você poderia tanto abrir essa operação quando ele rompesse essa primeira resistência aqui, ou você poderia aguardar ele chegar aqui na sua zona de cima, fazer exatamente esse movimento aqui que eu mostrei para vocês, romper essa resistência, fechar acima, voltar retestando e você entrar junto da operação. Também vou deixar aqui nas operações que eu estou olhando para essa semana, porque esse movimento pode acontecer sim. Quando a gente olha aqui o 30 minutos, a gente vê que ele está nesse movimento bearish, tá? Porém, ele pode sim, a partir do momento que ele voltar para essa zona de cima, ele romper, retestar e ir embora. Novamente, tem que ir lá na ferramenta checklist, marcar todas as confirmações, checar todas as confirmações para ter certeza se você vai abrir essa operação ou não. CAD JPY, lembro que eu falei com vocês semana passada também na minha análise, estava vendo uma compra nessa operação. Isso aqui eu desenhei com vocês desde a minha primeira análise, eu acho, ou a análise da semana passada. Eu estava esperando o preço romper essa zona, voltar retestando, e foi exatamente o que aconteceu. O preço rompeu essa zona, voltou retestando. Eu abri uma operação aqui na minha conta real, não abri na conta do desafio porque eu já estava na GBP CAD, porém na minha conta real eu abri essa operação e fechei essa operação na sexta-feira, ganhando aí quase 3 mil dólares. E aqui tá a operação. Para mim agora, ela praticamente já está a meio caminho. Como vocês podem ver aqui, ela já está quase chegando aqui aonde seria o nosso take profit. Não tenho muito interesse nessa operação ainda. Porém, eu vou deixar essa operação aí só em caso... caso o preço volte a entrar aqui na minha zona de interesse novamente. Ele me deu um padrão de vela para aí sim eu abrir essa operação, porque como eu disse, já está muito perto do meu take profit, não tenho muito interesse nessa operação, porém pode acontecer sim dessa operação voltar aqui na minha zona de interesse novamente para mim abrir essa operação. O preço aqui já está indicando que ele vai romper esse topo, pessoal. Então é uma operação sim que eu estou de olho para essa semana. AUD USD, pessoal. AUD USD a gente viu aí que está acontecendo, foi exatamente isso. Eu tinha marcado desde aqui que eu estava interessado numa compra, se ele rompesse essa resistência aqui. Nunca rompeu a resistência nesse momento. E aqui ele fez totalmente um movimento falso. Às vezes alguém entrou nessa operação daqui, o que aconteceu? Essa operação foi direto no stop loss da galera. Porém, quando ela voltou a subir, ela formou ali um padrão de vela que eu chamo de ombro, cabeça, ombro. Se a gente jogar ali no 30 minutos, a gente vê que essa operação... Muita gente entrou nessa operação dessa forma aqui, deixou o stop loss um pouco aqui, tentou mirar ali essa resistência ali, e a gente vê que muita gente pegou essa operação, muita gente saiu lucrativo dessa operação. Quem entrou aqui, o preço ainda voltou no ponto de entrada. É por isso que eu não coloco minhas operações no 0 a 0, porque ó, quem entrou aqui, voltou no ponto de entrada, saiu da operação, tá? Aí a operação voltou novamente e bateu no take profit. Essa é uma operação que eu não tenho interesse para essa semana. Vou colocar aqui que o movimento já aconteceu. Euro GBP, outra operação que eu tinha falado com vocês, que eu estava esperando acontecer esse movimento aqui de rompimento, retest para o movimento seguir. A gente consegue identificar que o movimento já foi, tá, pessoal? Quem entrou nessa operação aqui, o preço já chegou ali praticamente no take profit de todo mundo. Ou seja, essa operação já foi, não tenho interesse nessa operação para essa semana também. Acertamos mais uma análise aí, né? AUD USD eu falei que ia subir, subiu. Euro GBP eu falei que ia subir, subiu. GBP CAD eu falei que ia cair, caiu. CAD JPY eu falei que ia subir, subiu. Para vocês verem como a estratégia realmente funciona. Eu falo aqui com vocês que
a parada dá certo, é porque dá certo, tá, pessoal? Eu não viria aqui, botaria minha cara aqui, faria minha análise semanal antes de eu abrir as minhas operações se eu não tivesse mais de 50% de certeza que daria certo. E eu tô provando para vocês semana após semana que dá certo. Se você ainda não entrou nesse mercado, ainda não veio aprender minha estratégia, você está perdendo dinheiro. Porque a estratégia funciona, pessoal. A estratégia funciona. O USDCAD. Aqui sim nós temos uma indicação, bela indicação de que o preço pode voltar a cair. Aqui ele formou para a gente jogar no 4 horas. Por mais que ele tenha formado aqui esse fundo duplo, né? A gente vê também que tem uma resistência aqui empurrando o preço para baixo. Além dessa resistência estar empurrando o preço para baixo, olha aqui, ó, a gente identifica que aqui tem um suporte muito grande. Toda vez que o preço estava acima dessa zona, eu jogava para cima. Estava acima dessa zona, eu jogava para cima. Estava acima dessa zona, eu jogava para cima, certo? E aí, quando o preço rompeu essa zona, o que acontece? O que a gente espera? A gente espera que o preço continue voltando a descer. E olha aqui o que a gente tem aqui também. A gente tem um belo padrão de vela que aconteceu na semana passada. A gente tem um belo de um ombro, cabeça, ombro, e deu um retest, um engolfo. Olha só, essa operação aqui já seria uma bela operação. Vamos ver da onde. Acho que a gente poderia mirar até esse fundo aqui. Olha só, isso daqui já seria uma operação. Porém, eu não abriria essa operação agora porque não tem nem como. O mercado vai abrir, eu só entro em sessões de alta volatilidade. Então, o que eu aguardaria para essa operação? Talvez essa aqui pode ser a próxima operação que eu já vou abrir. Olha aqui, vocês estão vendo. O que eu aguardaria nessa operação? Eu aguardaria ela voltar um pouco mais. Vamos supor, abre a sessão de Londres. Talvez pode acontecer um liquidity sweep, que a gente fala, que é ele ir atrás do stop loss da galera aqui. Quando ele indicar novamente que ele vai cair, aí sim eu abriria essa operação, talvez aqui. Porque um stop bom nessa operação seria um stop aqui, tá? Esse seria o stop perfeito nessa operação. Por isso que é bom a gente aguardar para ter mais confirmações nessa operação. Eu não abriria essa operação agora de jeito nenhum. Eu só abro minhas operações em sessões de alta volatilidade. Então, na sessão de Londres ou na sessão de Nova York, pode ser que eu abra essa operação, dependendo de como vai estar a movimentação dela. Mas esse ombro, cabeça, ombro que formou aqui, esse ombro, cabeça, ombro que formou aqui é perfeito para mim. A gente tem isso daqui como um suporte, rompeu esse suporte, a única coisa que a gente precisa é que volte retestando, nos dê a indicação de que vai continuar caindo, e aí sim a gente entra junto dessa operação, beleza? Então vou deixar essa operação aqui também nos trades para essa semana. NZD USD. Deixa eu jogar aqui no 4 horas. Só um momento, pessoal. NZD USD, pessoal. NZD USD, a gente vê ali que na semana a gente está no movimento bullish. Isso mesmo, sim, semana estamos bullish ou bearish. Desculpa, semana estamos bearish, desculpa, pessoal. Semana estamos bearish. No daily nós estamos bullish. No 4 horas nós estamos No 4 horas nós estamos bearish, tá? Então a gente está semana bearish, né? Day a gente está bullish e no 4 horas a gente está 4 horas a gente está ok, desculpa.
4 horas a gente também está bearish. Ou seja, a gente tem a semana queda, diário compra, 4 horas queda. O que a gente faria aqui nesse caso? A gente olharia vendas, com certeza. Então a gente está aqui no tempo gráfico de 30 minutos. Deixa eu olhar aqui o diário novamente para eu tentar entender o que está acontecendo. Essas daqui são as zonas de interesse que eu tenho marcada para esse mercado. Eu vou aguardar, eu só vou abrir uma operação nesse mercado quando esse mercado voltar para minha estrutura anterior, ou seja, eu prefiro esperar esse mercado cair um pouco mais, eu acho que ele ainda está um pouco alto. Então eu aguardaria esse mercado voltar dentro dessa zona de interesse aqui de baixo. Quando esse mercado entrar na minha zona de interesse ali de baixo, vai ser quando eu vou ter interesse em entrar numa compra nesse mercado. Por isso que eu posso até olhar por vendas nesse mercado. Porém, para me abrir uma venda nesse mercado, eu precisaria que o preço fizesse exatamente essa movimentação aqui. Ele teria que fechar aqui embaixo, voltar retestando essa zona, para aí eu pegar uma venda até a zona que eu tenho interesse. Seria uma venda dessa forma. Porém, novamente, eu estaria entrando contra a tendência da semana, contra a tendência do 4 horas. Na verdade, o 4 horas teria virado bearish nesse momento. Desculpa, pessoal. Eu estaria entrando com a tendência da semana, com a tendência do diário, com a tendência do 4 horas, mas não estaria entrando com a tendência do diário, tá? Então, para mim entrar com a tendência do diário, eu aguardaria o preço voltar aqui nessa zona de baixo, eu aguardaria o desconto. Com esse desconto de preço, aí sim eu teria interesse em entrar nessa operação. Então, para essa operação aqui, o que eu estou aguardando? Estou aguardando essa movimentação de venda. Vou deixar marcado aqui também NZD/USD, que se ele formar essa movimentação aqui que vocês estão vendo, eu teria interesse em entrar nesse mercado, né, nesse movimento de venda. Tá? Porém, ele tem que fazer exatamente isso que eu estou falando com vocês. Ele tem que fechar um candle aqui embaixo, não me dar uma rejeição igual esse carinha aqui me deu essa rejeição. Eu não quero rejeição, eu quero comprovação de que vai cair. Comprovação é o quê? Um candle fechando abaixo, lindamente, voltando para retestar essa zona, e aí sim eu entraria nessa venda. GBP/JPY, eu tinha marcado aqui que eu tinha interesse, quando o preço estava aqui embaixo, eu tinha interesse que ele voltasse aqui na minha zona de interesse, me desse o meu sinal de entrada, para aí sim eu abrir uma venda nesse par. Porém, o que aconteceu? O preço ainda não fez essa movimentação, aparentemente ele está formando agora, a gente pode ver aqui talvez a formação de um ombro, a formação da cabeça, agora talvez ele viria na formação do outro ombro para dar um retest e venda, ou seja, talvez ele faria agora essa movimentação aqui, ó. Ele formaria aqui, por que não foi? Ele formaria isso, 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 isso. E aí eu teria interesse em entrar nessa operação aqui, meu stop loss talvez fosse um pouquinho aqui. Pegaria essa operação dessa forma, provavelmente, tá, pessoal? Então, eu tenho que aguardar ainda. Deixa eu jogar aqui nos tempos gráficos um pouco menores ali para ver o que está acontecendo. A gente vê que a gente tem um suporte exatamente aqui, onde eu botei ali a minha entrada. Tem esse suporte aqui, que está segurando o preço aqui. O que eu preciso? Preciso que ele rompa esse preço, igual ele já fez aqui, na verdade. Ele já rompeu esse suporte aqui no tempo gráfico de 1 hora. A única coisa que eu precisaria talvez é de um candle de força, tá? Eu precisaria que o mercado me mostrasse força nessa queda novamente para eu entrar junto do mercado nessa operação. Então eu também vou deixar aqui essa operação nas operações que eu estou olhando para essa semana, porque essa semana sim ele está indicando que ele pode fazer essa movimentação, exatamente essa movimentação que eu estava esperando acontecer. Lembra que eu falei, eu espero que o preço suba para essa zona, se ele subir para essa zona, me dê as indicações para eu entrar caindo. E foi o que aconteceu, o preço subiu para essa zona, até passou dessa zona. Porém, por isso que a gente espera os padrões de vela, pessoal. Imagina se eu entro aqui nessa venda, chegou na minha zona, entrei. Não, não é assim que eu faço. Eu espero ele me dar as minhas confirmações, eu espero os padrões de vela. Por isso que eu tenho todas as minhas confirmações. Eu preciso que o mercado me mostre exatamente para onde ele está querendo ir. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. O preço subiu, ombro, cabeça, ombro, retest.
preciso que ele me mostre força nessa venda, e aí sim eu vou abrir uma venda nesse mercado, GBP JPY. O USD-CHF, novamente, não opero, está muito baixo. Quando ele começar uma subida, eu tenho até meu alarme aqui, pessoal. Quando ele subir aqui para essa zona de cima, aqui, ó, deixa eu jogar aqui no diário. Quando ele subir aqui para essa zona de cima, aí sim eu vou ter interesse em abrir uma compra. Quando ele fizer essa movimentação aqui, porque aí sim, desculpa. Oh, meu Deus. Quando ele fizer essa movimentação aqui, aí sim eu vou ter interesse. Por que não está dando? Quando ele fizer essa movimentação aqui, aí sim eu vou ter interesse em entrar nas compras nesse mercado. Porque quando a gente olha esse mercado, ele está na baixa geral, né? A gente vê que ele está ali no ponto mais baixo de todos. E eu não sou o tipo de trader que vende no fundo. Eu prefiro pegar todo esse movimento, toda essa volta aqui. Quando ele começar a indicar a subida, eu tô com ele. O USDJPY, deixa eu jogar aqui no 4 horas, ver o que esse belinho está fazendo. A gente vê aqui o que aconteceu nele. Eu acho que eu tinha até marcado aqui para vocês. Mesma coisa. Que para mim entrar nessa operação novamente, né? Ou ele viria nessa zona, me daria meus padrões de vela para eu entrar, ou eu esperaria que ele voltasse na minha zona de cima, para aí sim ele me dar meus padrões de vela entrar. E olha onde ele foi, ele entrou exatamente na minha zona de interesse, na minha entrada, tá formando ali um padrão de vela que eu chamaria também de ombro, cabeça, ombro, talvez. Talvez ele está formando aqui o belo de um ombro, cabeça, ombro. O que eu esperaria para entrar nessa operação? Com certeza, ele tem que romper esse suporte. Tá? Ele precisa me indicar que ele vai cair. Eu não quero abrir essa operação apenas por abrir. Eu preciso das indicações, das confirmações de que o mercado está indo ao meu favor para mim reabrir uma operação aqui nesse USDJPY. Então eu também vou jogar essa operação aqui nas operações que eu estou olhando para essa semana. Beleza, pessoal? Bitcoin está ali na casa dos 65 mil. Puxou essa queda ali sexta-feira. É que eu estou vendo no tempo gráfico de 4 horas. Bitcoin está consolidada, que está aqui dentro dessa zona aqui, não está fazendo muita coisa, está preso ali. Shao, falei com você de algo que eu acredito que pode acontecer. Prata, segue o Shao. E o dólar, pode ser também que o dólar caia, tá, pessoal? Com essas guerras acontecendo e tudo que está acontecendo, pode ser que o dólar caia por causa que as pessoas não querem investir tanto no dólar. Foi o que eu falei, as pessoas procuram ativos mais seguros, como o ouro, tá? E basicamente essa foi a minha análise semanal para essa semana. Estamos de olho numa compra no Euro USD, desde que ele forme toda essa movimentação aqui. Estamos de olho numa venda no GBP JPY, quando ele fazer essa movimentação também indicar para a gente que ele está querendo cair. GBP USD, também estamos olhando uma compra, porém ele tem que fazer essa movimentação. CAD JPY já andou, eu vou até botar esse CAD JPY aqui como se ele já andou. Porém, se ele voltar no meu ponto de entrada de novo aqui, fizer formação de padrão de vela e tudo, indicar novamente que vai subir, interessante para a gente abrir essa operação também. O USDJPY chegou na nossa zona de interesse. Se ele formar ali um padrão de vela, a gente vai lá na nossa ferramenta checklist, vamos confirmar, pegar todas as confirmações. Quando ele indicar que ele está querendo cair, aí a gente pode entrar com ele novamente. O USDCAD praticamente já formou a movimentação que a gente queria para entrar numa venda, porém por causa do horário a gente tem que aguardar até a sessão de Londres para realmente abrir uma operação. Se essa operação daqui até a sessão de Londres já andar, não tem o que fazer, eu já até tiro ela coloco como se ela já andou, tá, pessoal? NZD USD, mesma coisa, eu aguardo ele romper esse suporte, vou estar retestando, me dá um engolfo para mim abrir essa venda, tá? E basicamente é isso que nós temos para essa semana. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comenta aí o que você achou dessa análise, se você também está esperando algum desses pares para essa semana, bora trocar essa ideia. E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá, pessoal? E se você quiser aprender a operar como eu, fazer essas análises do zero ao avançado, utilizar todas as minhas ferramentas trade, que
que eu tenho lá dentro da minha comunidade Mr. Cruz FX Club. O link está aí na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau.